Olá, pessoal. Pensando um pouquinho agora na nossa disciplina Antropologia da Educação, nós temos como base o livro Christoph Wolff, né, o autor, com o título Antropologia da Educação. E nessas 2 semanas que passaram, nós tivemos aí duas atividades iniciais que venham de encontro à própria disciplina, falando sobre os conceitos básicos de antropologia, né? Então, nessa situação, os nossos trabalhos eles são voltados para pensar primeiro numa sociedade globalizada. Eu estou falando de um sistema social maior, que porventura nós observamos no sistema, se utilizando da área de ciências de sociologia, que vai verificar como a sociedade se comporta como um todo, né? E o que nos chama a atenção, segundo Christoph Wolff nos evidencia no livro Antropologia da Educação, é que esse mundo globalizado ele é importante de observar sobre o viés sociológico, né, como é que a sociedade vai se comportar mediante a implementação de políticas públicas, mediante a novas leis que vão surgindo, mas ao mesmo tempo é importante a gente afunilar isso para pensar no sujeito. E aí é onde entra a própria antropologia. Então, o sistema antropológico, ele pensa no ser, né? E esse ser é a pessoa em sociedade e as ações dessa pessoa mediante a implementação dessas novas políticas, dessas novas mudanças sociais e o impacto que uma pessoa apenas tem na sociedade. Então, nós tivemos aí algumas atividades que foram de encontro a esses aspectos, né? É uma situação de estudo comportamental e as ações de influências que um tem para o outro, né? Ou seja, como é que eu contribuo em sociedade como espelho, como é que as pessoas vão me ver e como é que eu vou reagir mediante a isso. Então, nós temos que verificar, antes de mais nada, as novas gerações tecnológicas, e uma das questões iam de encontro a esses aspectos, né? Então, colocamos a pessoa em situação, primeiro, de eminência, né, de uma situação impactante, e a antropologia ela não mede esforço nesse sentido. A pretensão maior é o quê? É verificar o que você vai fazer mediante um grande problema. Então, nós temos discutidos em sala, antes de ter ocorrido o nosso afastamento, como é que o sujeito se comporta, né? Como é que o sujeito ele trabalha as suas questões psicológicas e que contribuições ele tem para com a sociedade. E nós somos grandes influenciadores. Então, você que vai ser professora, saiba disso, né? Você que vai ser professor, saiba disso. Você é uma pessoa que vai estar ali à frente, mesmo que de repente você não perceba, mas você causa um impacto gigantesco na vida da pessoa. E a antropologia, ela se preza isso. Ela se preza que você tenha ciência dessa ação e como aquele grupo vai multiplicar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento, até um termo que eu vou dizer que Paulo Freire também nos chama a atenção, que nós não vamos transmitir conhecimento, que transmitir é o mesmo que tirar e colocar em outro lugar. É diferente, nós vamos compartilhar, porque aquilo que você tem, você vai realmente passar a alguém, né, o que você conhece, o seu conhecimento, sua experiência, e ao mesmo tempo você vai manter com você não vai deixar de ter. Então, é nesse sentido que a antropologia ela entra. E o sistema social ele vem justamente para que a gente possa percebê-lo, reconhecê-lo e trabalhar ao mesmo tempo de uma forma intencional. Então, quero deixar nesse vídeo uma reflexão como primeira base, né? Ou seja, saiba que nós estamos passando por um momento extremamente crítico, mas o que vai demandar uma situação de equilíbrio psíquico, um equilíbrio emocional, é a sua base estrutural. Então nós somos aquela pessoa que estamos num barco e que de repente pode começar a vazar, e aí você sabe que tem botes salva-vidas, você sabe que tem os barcos, você sabe que tudo você pode ponderar para uma saída. Mas o que você vai fazer? Você vai entrar nesse barco e vai sair e vai embora, ou você vai se equilibrar, organizar a saída das pessoas, verificando primeiro pessoas que têm maior dificuldade, e aí depois você se articula consigo para que você possa também se salvar. Então é isso, eu estou usando um exemplo impactante, porque esse é o aspecto da própria antropologia. Nós estamos mediante uma situação de calamidade pública, se utilizando como um exemplo,
E a gente tem que buscar alternativas para melhor resolver isso. Os cientistas estão fazendo a parte deles, né, de fazer a pesquisa, e nós, como professores, a gente estuda e verifica uma forma de equilibração. E a equilibração somos nós. Você que é mãe, que está em casa, que você tem os filhos, você tem seu marido. Então, como é que você, nesse momento, se equilibra? E o aspecto antropológico, ele traz para este sentido. Então, Christoph Wolff nos deixa claro no livro Antropologia da Educação a referência, e que nós somos essa referência, tudo bem? Então eu quero deixar uma reflexão, apenas a reflexão para este momento, e em outras situações nós vamos dialogando. Muitas vezes a gente acha que tem que ter atividade, não precisa disso. Atividade, escrita, desenvolver, responder questão. Às vezes a reflexão, às vezes não, a reflexão é uma das atividades. Então reflita, pense sobre isso. O que você pode fazer para contribuir nesse sistema social? Qual é o equilíbrio que você tem nessa situação? Deixo a minha reflexão para vocês e agradeço a atenção. Um abraço e até um próximo momento. Tchau, tchau.